A criança, ela não pede para nascer. Eu fui um que eu não pedi para nascer. Como muitas pessoas fazem loucuras de amor, o Renato passou todas essas coisas com loucuras de ódio de um ser humano. Renato nasceu em meio a uma situação complicada. Sua mãe tinha acabado de descobrir a traição do marido, que sempre quis ter um filho. Quando o sonho dele se tornou realidade, ela lidou com sua raiva da pior forma. Então ela resolveu fazer o quê? Descontar toda a raiva que ela tinha do meu pai em cima de mim. Comecei a sofrer desde os quatro meses, né, violências assim, torturas. Ela pegava ferro quente, passava em cima de mim quando eu era bebê. Muitas vezes ela beliscava mesmo até arrancar pedaço. Esquentava a colher, coisa para encostar no meu corpo. Né? Não tinha parte do meu corpo que não tinha machucado. Se ele tinha externamente a aparência não humana, interiormente o Renato estava totalmente destruído. Tinha roupa minha que ficava sujo, muito sujo de sangue. Né? E eu tinha que lavar minha própria roupa. Então eu subia no banquinho e lavava naquele tanque de pedra, né? E uma vez eu fui tentar lavar uma calça jeans. Imagina uma criança toda machucada, tentando torcer uma calça jeans. E eu não conseguia. E foi nesse dia que minha mãe pegou meu braço e ela foi torcendo, até que ela viu o estouro. Né? Quando estourou, ela viu que o braço realmente tinha quebrado. À medida que ele crescia, as agressões pioravam. Ela resolveu esquentar uma chave de fenda. Meus irmãos me amarraram, né? Ela veio com a chave de fenda em brasa. Eu acabei abrindo a boca. No que eu abri a boca, o metal ele acabou entrando no céu da boca. E quando ele entrou, né, varou o nariz. E o metal acabou esfriando. E ela pegou o alicate e ela acabou puxando. Quando ela puxou, veio os dentes de leite e o céu da boca junto. Então eu não chorava, eu gritava de dor, eu gritava. Ela pedia para parar de chorar, senão as pessoas iam ouvir. Mas o medo que eu tinha dela não calava a dor que eu estava tendo. Então eu não conseguia parar de chorar, cuspir sangue, vomitar sangue. E até que ela deu um chute na minha barriga. Né? Ela foi dando vários chutes, né? Para ver se eu parava de chorar. Mas mesmo assim eu não conseguia. E eu fui vomitando mais sangue. Só que eu achei muito estranho que eu fui vomitando muito mais sangue do que eu estava, né, cuspindo já do céu da boca. Até que eu vi que eu estava vomitando fezes pela boca. Quando eu estava vomitando fezes, ela percebeu que ela tinha estourado o intestino. Aos 12 anos, Renato finalmente saiu de casa após uma denúncia contra sua mãe. Passou por 3 lares de menores e, por fim, conheceu Marisa e o Ministério Parábola. Quando ele chegou na casa, tinha outros mais de 20 chamando a mim de mãe. Eu tive um choque, porque 2 coisas que eu odiava muito era ouvir falar mãe e ouvir falar em Deus. Ela falava muito que me ama e eu falava eu quero ver. Então eu provocava. Não era uma provocação proposital, mas eu estava querendo rejeitar aquele papel de mãe, que eu não descia. Eu falava não, tudo menos isso. Tinha dias assim que era insuportável. Você via que o Renato tinha acordado aquele dia com um único objetivo: eu tenho de tirar a Marisa do sério, né? E nesse dia ele passava, a porta ficava aberta, eu estava trabalhando no escritório, ele passava, não, porque não é minha mãe, porque não me manda, porque você não me manda, porque não sei o quê. Quando foi lá pela 15ª vez, né? Eu sabia a ira dele, mas eu não sabia como provar para ele que eu amava. E nesse dia eu falei, meu Deus, não tem outro jeito de fazer esse menino saber que me ama. Ele precisa me deformar, me destruir como pessoa. E ela falava, bate em mim, esconda o ódio que você tem, né? Quem sabe assim eu vou provar para você que eu te amo. Então eu pegava as mãos e falava, pode me bater, pode me machucar, eu te amo. E nessa loucura, ele, não. E eu, naquela força, foi a primeira vez que eu chamei ela de mãe. E ele deu um grito, de repente, assim, ele falou, para mãe! Mas não era o mãe que eu ouvia, o mãe que eu ouvia até aquele dia. Era outro mãe, era me resgata, me salva, me tira de onde eu estou.
eu não consigo sair sozinho. Foi uma mãe que veio do íntimo da alma dele. E neste dia começou uma nova história na vida desse menino. Quando a minha mãe fez aquilo, eu vi o que Jesus tinha feito. Jesus, ele era inocente, ele morreu por nossa causa. Vamos dizer, ele se ofereceu. O que atraiu o Renato para Jesus Cristo foram as chagas, as feridas, a exposição dele a uma crueldade. Aquele momento foi uma cura. Aliás, nunca mais ele me chamou de Marisa, né? Sempre depois disso, sempre mãe. Minha mãe falava de perdão, de perdoar, que devemos perdoar uns aos outros. E quando o pai dela, né, que acabou violentando ela na infância, quando o pai dela estava no hospital, o pai dela precisou de ajuda. E quando ela deu um abraço nele, e ela orou por ele, para mim foi... Eu falei, meu Deus, para mim eu falei, Senhor, se eu não fizer realmente o que está escrito na tua palavra, realmente eu não estou te servindo. E foi aí que eu acabei perdoando a minha mãe biológica, né? Eu fui lá, fui até ela. E aí a minha mãe biológica falou, você veio a vingar de mim. Eu falei, mãe, se Deus, que é Deus, não fez nada, quem sou eu para fazer alguma coisa? Eu te perdoo. Hoje, Renato e Marisa trabalham juntos, cuidando de jovens que passaram pelo terror da violência. Uma coisa que eu sonho mesmo é fazer que a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente se torne verdadeira, né? Se torne real, né? Que realmente a criança ela venha a ser protegida. O Renato, o testemunho dele é uma bênção, né? Em todos os lugares que a gente precisa de colocar uma história de sucesso, de êxito, extremamente positiva, o Renato é um ícone para a gente. A Bíblia é realmente, eu vivo o que está escrito. Ele transforma toda a maldição em bênção. Eu vivo isso. E eu vivo até hoje.